Olá! Você já pensou na frase rico é tudo igual? Então você pensou errado. Aqui você descobrirá 6 perfis de pessoas ricas com personalidades diferentes. Quais são os tipos mais legais e os mais insuportáveis? Vamos mergulhar nos 6 perfis psicológicos e de personalidades, revelando quem são as pessoas por trás da riqueza. Prepare-se para uma descoberta interessante. A riqueza é frequentemente associada a luxo, propriedades e poder. No entanto, sua verdadeira essência vai além disso. Riqueza vai além da liberdade financeira. É a liberdade subjetiva de cada um, é a realização pessoal e capacidade de viver uma vida plena que te dá a segurança e te liberta das preocupações, sobrando mais tempo para pensar e fazer aquilo que realmente lhe faz feliz. Muitas vezes, as pessoas que alcançam o status de rico apresentam mudanças de comportamento, às vezes para melhor e às vezes para pior. De um lado, conquistam o sucesso e de outro, perdem amigos, relacionamentos e até se distanciam de alguns familiares. Compreender os fatores psicológicos que surgem depois do sucesso financeiro ajuda a entender como a personalidade das pessoas ricas mudam e como elas chegaram lá. A falta de compreensão sobre os fatores psicológicos da riqueza pode levar à aproximação de gente tóxica ou à aproximação de pessoas que nos impulsionam a conquistar a riqueza também. Compreender esses fatores é essencial para moldar o nosso comportamento rumo à riqueza e à felicidade. Porque a depender do que você interpretar aqui, vai perceber que a riqueza por si só não é a felicidade que buscamos. Ricos por herança ou herdeiros. Esses são os tipos de pessoas mais divertidas e sociáveis. São bons em fazer amizades, são educados, sabem aproveitar a vida e, em geral, são pessoas boas. São aqueles que recebem sua riqueza de familiares, sem contribuir em nada para a existência delas. Muitas vezes, eles não precisam trabalhar para acumular bens, possuem uma personalidade alegre, tendem a serem religiosos, uma forma subconsciente de gratidão à vida. Têm acesso a boa educação e aproveitam amplamente os benefícios que o dinheiro pode proporcionar. Os principais traços dessas pessoas é serem organizadas, fazerem planos, educadas, responsáveis e muito sociáveis. Ao contrário do que se pensa, esses indivíduos não nascem com um dom de conquistar patrimônio. São como 90% das pessoas. No entanto, têm melhores oportunidades. Desde cedo têm acesso a boas escolas, orientação profissional e o network proporcionado pela família. Também possuem profundo conhecimento sobre os negócios que vão herdar. Essa preparação permite que a maioria deles saibam conduzir os negócios de forma eficaz ao receber a herança e depois dar continuidade à riqueza ganhada. Por outro lado, por não possuírem profundo conhecimento sobre a aquisição de riqueza, existem casos não muito raros em que a má gestão, decisões impulsivas e estilo de vida extravagantes levam à perda de toda a fortuna. Um exemplo notório é o de Jorginho Guime. Depois de herdar uma fortuna avaliada em cerca de 100 milhões de dólares, ele gastou quase tudo em festas, viagens e mulheres. Jorginho faleceu aos 88 anos, morando de favor no Copacabana Palace. Ele acreditava que o segredo de viver bem era morrer sem um centavo no bolso, mas admitiu ter calculado errado e gastado tudo antes da hora. Embora a maioria dos herdeiros consigam manter ou ampliar suas riquezas, histórias como a de Jorginho mostram que esse tipo de gente rica, quando perdem, perdem com força, o que os torna muito diferente dos ricos que veremos a seguir. Ricos empreendedores. Esses ricos, ao contrário dos anteriores, não são de fazer uma amizade genuína. Enquanto os ricos herdeiros se relacionam com pessoas que lhe fazem bem, os ricos empreendedores buscam pessoas de interesse para network ou que estejam alinhados às suas ideias de negócios. Esses ricos são persuasivos e por vezes um pouco manipuladores, pois são essas as características que o fizeram vencer na vida. Os ricos por empreendedorismo são aqueles que construíram fortuna por meio de esforço próprio, inovação e visão estratégica. Diferente dos herdeiros, esses indivíduos começaram muitas vezes com poucos recursos, mas com uma grande ideia e a determinação de fazê-la acontecer. Em geral, possuem uma personalidade resiliente, espírito competitivo
e uma habilidade excepcional de identificar oportunidades de negócios. Seus traços característicos são a inovação, buscam soluções criativas, são corajosos, arriscam-se para alcançar metas, têm visão, enxergam oportunidades antes dos outros e, quando prosperam, usam dessas características e se transformam em verdadeiros líderes, sabendo coordenar e persuadir pessoas. Esses empreendedores são conhecidos por sua dedicação incansável. É comum que trabalhem longas horas, enfrentem inúmeros desafios e assumam riscos significativos em busca do sucesso. Ao longo de suas jornadas, eles desenvolvem um nível de exigência muito alto, acabam se tornando pessoas muito exigentes, o que acaba afetando seus relacionamentos pessoais com amigos ou até mesmo com os pares românticos. Um exemplo icônico desse perfil é o de Jeff Bezos, fundador da Amazon. Ele começou a empresa em uma garagem, vendendo livros pela internet em um momento em que o comércio eletrônico ainda engatinhava. Com visão de futuro e foco na experiência do cliente, Bezos transformou a Amazon na maior varejista online do mundo. Hoje, sua fortuna é resultado direto de sua inovação e do crescimento exponencial de sua empresa. No entanto, nem todos os ricos por empreendedorismo alcançam o mesmo nível de sucesso. Muitos enfrentam dificuldades, falências e perda ao longo do caminho. Mas, ao contrário dos herdeiros, por serem pessoas de perfil arrojado, mesmo que percam tudo, é muito difícil vê-los morrerem pobres, pois acabam criando outro empreendimento que podem até não os tornar ricos novamente, mas o tiram do sufoco. A riqueza empreendedora geralmente é construída com trabalho duro, sacrifício e uma visão que desafia os limites do possível. Esse tipo de gente rica, que alcançam o sucesso, transformam não apenas as suas vidas, mas também a economia e a sociedade ao seu redor. Sempre criam algo que beneficiam alguém de uma maneira ou de outra. Muito diferente do próximo tipo de gente rica que vamos ver. Ricos por sorte, ou sortudos. Esse tipo de gente rica são as mais snobs. Depois de ficarem ricos, adquirem traços de egocentrismo, passam a acreditar que são superiores e que sua riqueza se deve muito pela forma de como agiu. Ao contrário do que muitos pensam, o pobre, quando fica rico por uma reviravolta do destino, tende a ser mais snob do que as pessoas herdeiras, aquelas que também não conquistaram sua riqueza. Apresentam um comportamento de superioridade a outros, como se estivesse descontando no mundo todo o perrengue que passou antes de ganhar a riqueza. Esses ricos são aqueles que a fortuna cai no colo de forma repentina e inesperada, como ganhar na loteria, receber uma grande indenização ou se beneficiar de uma oportunidade única que lhe concede uma grande quantidade de dinheiro. Nessa forma se enquadra também aqueles que se deram bem dando algum golpe ou embolsaram uma grande fortuna. Diferente dos empreendedores ou herdeiros, essa riqueza não vem de esforço planejado ou de preparação prévia, mas de uma reviravolta da vida. Em geral, essas pessoas possuem pouco ou nenhum preparo para lidar com dinheiro, o que frequentemente resulta em má administração e perda de patrimônio. Quando a riqueza chega de forma repentina, muitos acabam adotando um estilo de vida extravagante, desejo de mostrar que agora estão por cima, fazem gastos excessivos em bens materiais, festas e viagens. Além disso, sem a experiência ou o conhecimento necessário, é comum que confiem em conselheiros financeiros inadequados ou invistam em negócios arriscados, pois agora acreditam que possuem conhecimento sobre fortunas e acabam trocando os pés pelas mãos. Um exemplo é o do americano Jack Whittaker, ganhador de uma das maiores premiações da loteria dos Estados Unidos, no valor de 315 milhões de dólares. Após a vitória, Whittaker gastou milhões em presentes extravagantes, doações desmedidas e apostas em negócios que não deram certo. Sua fortuna foi rapidamente dilapidada e sua vida tornou-se marcada por tragédias pessoais e dificuldades financeiras. No final, ele admitiu que ganhar na loteria trouxe mais problemas do que felicidade. Possuir uma fortuna de forma repentina pode buscar os desejos mais reprimidos da pessoa, fazer com que ela adquira até mesmo o que não deseja, apenas para mostrar para o mundo que agora está por cima. A pressão social que acompanha a riqueza inesperada pode transformar uma bênção em um fardo.
Para aqueles que ganham fortunas inesperadas, o verdadeiro desafio não é apenas conservar o dinheiro, mas também aprender a geri-lo de forma responsável. Afinal, como diz o ditado, vem fácil, vai fácil. Os investidores ou os ricos por investimentos. Esses são os mais antissociais da lista, não por serem pessoas ruins ou chatas, ao contrário, em geral são excelentes pessoas, de papo agradável e ótimas companhias. No entanto, essas pessoas, por escolha própria, preferem levar uma vida mais reclusa e simples. A riqueza, na maioria das vezes, é uma consequência da sua conduta, e o patrimônio que possuem sempre são superiores ao que eles demonstram ter. Os ricos por investimento são aqueles que acumulam riqueza por meio de estratégias bem planejadas, como aplicações em ações, imóveis, startups, com visão no longo prazo, diferente dos que herdam ou empreendem. Esses indivíduos constroem sua fortuna com base em estudo, paciência e disciplina. Adotam um estilo de vida essencialista ou minimalista, focando mais na construção e preservação do patrimônio do que no consumo extravagante. Têm uma personalidade mais humilde, geralmente são pessoas de boa comunicação e atitudes assertivas. Os traços característicos dessas pessoas é serem analíticos, pacientes, pensam muito no futuro e são bem organizados. Possuem muito conhecimento técnico sobre os produtos de investimento onde vão atuar e também uma inteligência emocional mais robusta do que a maioria, pois demandam um autocontrole excepcional para enfrentar os altos e baixos que o caminho para a riqueza por investimento exige, pois o foco está no longo prazo. Além disso, a frugalidade é uma característica marcante. Muitos evitam gastar em itens supérfluos e preferem reinvestir os seus lucros. É muito raro encontrar pessoas com esse perfil que sejam exibicionistas de suas fortunas ou que sejam pessoas snobs. Um exemplo clássico é o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Desde jovem, ele soube identificar oportunidades no mercado de ações e construiu sua fortuna com uma abordagem metódica e conservadora. Apesar de sua imensa riqueza, Buffett é conhecido por seu estilo de vida simples, vivendo há décadas na mesma casa e evitando luxos desnecessários. Para ele, a chave do sucesso financeiro está em investir com inteligência e evitar dívidas. Os ricos por investimentos mostram que não é necessária ostentação para viver bem. Muitos preferem a liberdade financeira proporcionada por uma vida mais simples e tranquila, na qual o patrimônio é uma ferramenta para garantir a segurança, em vez de um símbolo de status. Essa abordagem reflete que riqueza não é apenas uma questão do quanto se ganha, mas de como se administra o que se tem. Difícil encontrar exemplos de pessoas que morreram pobres. Os ricos por carreira. Esses ricos são profissionais que alcançaram altos níveis de excelência e reconhecimento em suas áreas de atuação, conquistando salários elevados e benefícios significativos. Em uma visão simplista, esse tipo aparenta ser o tipo mais normal de pessoa, mas não é. São pessoas raras. Fazem amizades genuínas, como os herdeiros, mas nenhum amigo lhe tira do foco. São pessoas inteligentes e de boa conversa, têm personalidade mais introspectiva, adoram ficar sozinhas e gostam de ter a sensação que estão direcionando seus conhecimentos a coisas úteis. Não têm muito desejo de ficar esbanjando dinheiro com coisas luxuosas ou de status. Gastam mais com o desenvolvimento pessoal ou algo que lhe acrescente culturalmente. Esse grupo de ricos inclui executivos, esportistas, médicos renomados, advogados de prestígios, engenheiros, entre outros. Diferente dos herdeiros ou empreendedores, sua riqueza é fruto de aprimoramento, foco, dedicação e competência em seus respectivos campos. São pessoas de perfil perfeccionista e detalhista. São o tipo de ricos inteligentes que, apesar de ser mestre no que fazem, possuem a empatia de saber que nem todos têm a capacidade de desempenhar o ofício como eles desempenham. É raro se mostrarem arrogantes, mas aqueles que se mostram arrogantes, quando fazem, é restrito ao seu campo de atuação. Nas demais áreas, sempre se mostram humildes. Os traços característicos dessas pessoas são conhecimento profundo do seu ramo de atuação, dedicação, foco, obstinação, disciplina e resiliência em resultados. Eles investem pesados na própria formação, seja por meio de cursos de especialização, horas ininterruptas de treino.
sempre identificando as próprias falhas para eliminá-las. Um exemplo notável é o de Satya Nadella, CEO da Microsoft. Nadella começou sua carreira como engenheiro, mas foi subindo gradualmente na hierarquia corporativa, graças ao seu desempenho excepcional. Hoje, além de liderar uma das maiores empresas do mundo, ele recebe um dos maiores pacotes de compensação do mercado, que inclui salários, bônus e ações da empresa. Michael Phelps e Ayrton Senna são outros bons exemplos. No entanto, o caminho até o topo não é fácil. Esses profissionais muitas vezes enfrentam jornadas exaustivas, pressão constante por resultados e a necessidade de atualização contínua para se manterem relevantes em mercados competitivos, ou conquistarem a aprovação em um concurso de uma grande empresa ou mesmo concursos públicos, pois esses traços enquadram muito em juízes, procuradores e altos cargos públicos. Ricos por carreira mostram que o trabalho árduo e a busca incessante por ser melhor no que fazem são tão valiosos quanto herança ou sorte. Eles provam que, com dedicação, é possível transformar talento e esforço em riqueza sustentável, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho. O traço comum desse tipo de gente rica é que deixam de herança não apenas o patrimônio, mas passam a seus herdeiros os valores de obstinação, foco e excelência. É comum os herdeiros seguirem a carreira dos pais. Ricos por criatividade, os criativos. Esses sim aparentam ser o tipo mais comum e de fato são. Aqui é uma mistura do rico por sorte com os ricos de carreira. Basta uma reviravolta e do dia para a noite estão ricos. Esses tipos de ricos são os artistas, escritores, músicos ou influenciadores que conseguiram monetizar suas habilidades criativas e ganhar dinheiro. O perfil desses ricos consiste na criatividade, dedicação e talento. Essas pessoas tendem a ser mais desinibidas, arrojadas e sabem abraçar oportunidades. Nesse caso, a sorte desempenha um papel significativo na aquisição da riqueza que vai além do fator talento, porque exige uma combinação de circunstâncias imprevisíveis como encontrar o público certo no momento certo. Os traços característicos dessas pessoas são visão única e criativa, capacidade de inspirar, autenticidade e originalidade, adaptabilidade também. Um exemplo desse tipo de gente rica é a escritora J.K. Rowling, a autora da série Harry Potter. Recebeu inúmeras rejeições antes de encontrar um editor disposto a publicar o seu trabalho. A sorte interveio quando Barry Cunningham, da Bloomsbury, decidiu publicar o livro, no momento certo para o público certo. Ela se mostrou perseverante e soube abraçar a oportunidade. No entanto, a sorte não substitui o talento e a dedicação, mas pode ser o catalisador para o sucesso. Devido ao fator sorte, o perfil comum desses indivíduos são pessoas caridosas, tendem a ter a consciência social, parecem demonstrar uma gratidão com o universo, por vezes até revertendo parte dos ganhos em causas sociais. Os fatores comuns entre esses tipos de gente ricas. O fator mais comum entre eles é o dinheiro, claro, mas como estamos falando de personalidade, podemos constatar que dentre esses 6 tipos de ricos, podemos asseverar que os herdeiros, os que tiveram sorte e os ricos criativos parecem pertencer a um mesmo grupo de riqueza, com traços de personalidade levemente diferentes. Ainda que os ricos criativos e os ricos de sorte obtiveram a riqueza vindo da mesma direção, são tipos de pessoas muito diferentes. Os ricos criativos tendem a ser mais humildes, genuínos e sinceros com as pessoas. De uma certa forma, não foi a sorte que caiu no colo deles, mas eles que entraram bem no meio do caminho da sorte, pois sem a habilidade e a perseverança a sorte não ia encontrá-los. Os ricos por empreendedorismo, carreira e investidores pertencem a um outro grupo. São pessoas extremamente fora da curva, apresentam em comum a inteligência, a dedicação, controle emocional, mas mesmo essa classe de ricos pode ter exceções. A depender da criação que tiveram, a dureza que sofreu na infância, podem trazer reflexo em sua personalidade depois que atingirem a riqueza. Uma pessoa que sofreu muito na infância, era pobre e recebeu muitos não na vida, podem se tornar uma pessoa de sucesso em sua carreira e ficar snob, pois acredita que agora é a sua revanche contra o mundo ou contra aqueles que lhe fecharam as portas. Essa história de que pobre que fica rico é mais humilde é mito.
É mais fácil uma pessoa de família rica ter mais empatia por uma pessoa pobre do que o pobre que fica rico. Esse, na maioria das vezes, nem olha para trás. Agora eu preciso saber de você. Se você fosse um milionário, qual desses tipos você pertenceria?